moedas e multiplicador bancário, tá? E aí ele conta toda a história, bem, eu não vou ler o capítulo, imagina, não tem tempo para isso, né? Mas assim, eu acho que esse capítulo é bastante teórico, então fala sobre, né, o que é moeda, fala sobre as moedas no Brasil, etc e tal. O que de fato a gente precisa saber sobre moeda, né? A verdade é que eu vi que caiu uma questão sobre demanda de moeda, e aí eu acho que cabe nesse capítulo, cabe no próximo capítulo também, tá? Vamos direto para uma questão que eu acho que a gente acaba otimizando e aprendendo um pouco de teoria com as questões. Então, o que é a demanda por moeda? Tem essa fórmula, não precisa se assustar com a fórmula. A gente usa M dividido por P elevado a D, mas acho que aqui no CEDES o pessoal só usa MD. Essa fórmula, assim, aliás, eu até super peguei sem consultar, fiz o recorte de algumas questões de alguém que compartilhou já o gabarito na prova. A pessoa está aí presente na reunião? Copiei ali, já estava resolvido, já achei ótimo, muitos já estavam resolvidos, então vamos logo para ela, que já adianta aqui o nosso lado. Tá? Então, assim, o que é demanda por moeda? Demandar é querer, né? Quando eu demando água, eu quero água. Quando eu demando, né? Então, assim, eu quero moeda. Por que a gente quer moeda? Tem dois motivos principais, de acordo com a teoria, que a gente deseja moeda. Eu desejo moeda. O primeiro motivo é o motivo de transação, né? Então, é uma função, logo, a moeda é uma função, esse F aqui, da renda, ou seja, do PIB, esse Y aqui, que é uma função positiva, por isso que tem um positivo aqui embaixo, e da taxa de juros, por isso que tem negativo aqui. E aí a gente tem logo, tem que decorar, sim, a equação? Sim, se cair essa questão, você vai... Na verdade, ele já está te dando aqui, é muito simples. É só você ir trocando. Ele diz, olha, considere a equação de demanda por moeda. Eu só queria mostrar para vocês que é em função da renda, por quê? Porque quanto mais tem dinheiro, tem renda na economia, mais transações econômicas vão acontecendo e as pessoas vão precisar de mais moeda para fazer essas transações, por isso que é uma relação positiva. E quanto maior a taxa de juros, menos moeda as pessoas vão querer. Por quê? Porque eu vou querer deixar o meu dinheiro aplicado, vou comprar títulos, vou etc. Não, eu não vou demandar, eu vou querer menos moeda, por isso que ela é negativa com relação à taxa de juros. Daí é só aplicar a formulazinha MD. Aí ele deu já a fórmula e ele disse a renda da economia é Y, ou seja, ele já dá Y é tal e a taxa de juros é tal. Só vou fazer essas substituições e pronto, achei. Só isso. Tá tudo bem com isso, gente, com essa questão? Tudo certo, né? Então, para dizer, a demanda por moeda é isso, é uma função do nível de renda positiva e da taxa de juros negativa. Beleza. Aí, quando eu vou ali, já estou agora confundindo os dois primeiros capítulos, tá? O que é moeda, o que é o Banco Central. Temos algumas políticas econômicas, né? Mas as principais são políticas fiscal e política monetária. E aí tem que entender isso bem. Mas tem outro tipo de política. Tem política para emprego, tem política cambial, que ele aborda lá no último capítulo, mas as duas principais são política monetária e política fiscal. Bem, eu vi que tem bastante foco aqui na política monetária. O que trata a política monetária? A política monetária no Brasil, quem é responsável, como a gente sabe, é o Banco Central, e a missão principal da política monetária é controlar os preços da economia. Então, caiu essa questão aí, a P2, né, do ano passado, do semestre passado. Qual é a principal missão da política monetária? É controlar a quantidade de moedas na economia, tá? Estabilizar o preço. Então, como aí você falou quantidade de moeda na economia, por quê? Porque, para a teoria econômica, né, a principal causa de inflação, como a gente bem sabe, é a quantidade de moeda na economia. Tá? Então, o que o Banco Central faz? O Banco Central controla a quantidade de dinheiro que tem na economia, né, com o objetivo de estabilizar os preços. Então, aí tem algumas teorias, não sei se vocês, né? Isso aqui caiu uma questão aqui, foi quando? Foi na P3, caiu a questão, foi na P3 2024, a última, né? A sétima questão. Não sei se vocês já se depararam com essa questão aqui. Deixa eu ver, toda hora tem gente entrando, calma aí. Tá. Que diz essa questão? Vocês já ouviram falar na teoria quantitativa da moeda? A teoria quantitativa da moeda diz que
Tem que entrar na hora, porque toda hora tem que parar para autorizar as pessoas a entrarem. Bem, o que diz a teoria quantitativa da moeda? M vezes V, ou seja, M é a quantidade de dinheiro que tem na economia, M, tá? V é a velocidade com que ela circula, é igual a P, que é o nível de preços, é a inflação, e Y é a renda, é o PIB da economia. E ele caiu a questão sobre isso. Está pequenininho, gente? Vocês querem que aumente aqui? Aqui fica melhor para vocês verem? Fica, né? Isso. Fica então, assim. Aí ele quer que você... Esse indicador é o M2? Oi? Não, é a base, não é a base monetária, é a quantidade de dinheiro que tem na economia mesmo, é o todo somatório que tem na economia. Tá? Nesse momento, você não precisa diferenciar, não. É simplesmente M. É a quantidade de dinheiro que tem na economia. Tá? Ele não vai te perguntar se é M1, se é M2, se é M3. É a quantidade de dinheiro que tem na economia. Então, o que a gente faz aqui? Ele simplesmente quer que você saiba essa fórmula. Então, para fazer essa questão, você precisa saber essa fórmula. Que fórmula? É essa aqui que eu mostrei. Agora sumiu porque está grande, mas MVPY. Então, o que eu vou fazer? Simplesmente substituir. Ele me deu todos os valores, bastava que eu soubesse a fórmula e eu vou aplicar. E aí, gente, essa teoria... E aí você vai aprofundando. Eu não sei o quão o livro, tem tempo que eu não leio a apostila, mas eu não sei o quão o livro aprofunda essa teoria. Mas o que ele diz? A gente, avançando, a gente supõe que a velocidade de circulação da moeda seja relativamente constante e para certo momento também o Y, ou seja, que é a renda da economia, que é o PIB da economia. Para dizer o seguinte, qual é a conclusão da teoria quantitativa da moeda? Tá? É que M é uma função positiva de P, né? Ou seja, a quantidade de dinheiro que tem na economia reflete os preços. Então, se eu aumentar M, se aumentar a quantidade de dinheiro na economia, eu tenho inflação, eu tenho índice de preço maior, tá? Então, isso é o que a gente já sabe, e essa teoria, esses dois capítulos, eles estão muito em função disso, tá? Então, tem essa fórmula aqui, mas eu preciso saber disso, eu preciso saber que é a quantidade de dinheiro que tem na economia que causa inflação, tá? De acordo com a teoria predominante. Tá? Causa a principal inflação, que é a inflação de demanda. Existem outros tipos de inflação, mas a principal inflação é de demanda. Então, é isso. E aí, como que a gente corrige isso? Tá? O mundo inteiro, né? E tem essa questão que caiu já algumas vezes, ele diz, olha, o mundo, a economia mundial tem experimentado recentemente um período de alta inflação. Calma aí que tem gente entrando. Letícia atrasada, né? Então, vamos lá. A economia tem experimentado recentemente um período de alta inflação. Na tentativa de mitigar o efeito inflacionário, a autoridade monetária de vários países tem implementado uma política monetária contracionista. Assinale, dentre as opções abaixo, a alternativa que exemplifica um exemplo de política monetária contracionista. O que vocês acham? Bem, se estamos com alta inflação, neste momento eu nem precisaria saber o que é contracionista, o que é expansionista. Eu sei que tem que elevar a taxa de juros. Né? Porque eu corrijo a inflação elevando a taxa de juros. Se você ainda não entendeu tudo isso, a gente vai aprofundar mais um pouquinho, beleza? Então, elevei a taxa de juros, é o remédio, e aí, gente, só sincronizando com o que a gente tem vivido, né? A gente tem experimentado aí altíssimas taxas de juros. A Selic está quanto? Vocês sabem quanto é que está a Selic? Falem para mim. 11,25%. Acho que é 11,25%. Tá baixa, André? O que você acha? Você acha que é uma alta taxa de juros ou uma baixa taxa de juros? Alta. Altíssima, né? Para dizer o seguinte, por que a gente está com essa inflação, essa taxa de juros alta? Porque a gente tem experimentado pressões inflacionárias. Aliás, né, é uma constante na economia brasileira experimentar índices inflacionários. O IPCA sobe e aí o Banco Central vai e mantém a taxa de juros alta. Então, assim, mesmo que se você não tivesse lido a teoria, você saberia responder esse tipo de questão, porque você está acompanhando a conjuntura econômica, certo? Então,
O que a gente tem aqui? Aí tá o Banco Central, e aí ele já entra ali, ainda no capítulo 1 ou no capítulo 2 já, são os instrumentos do Banco Central, ainda no capítulo 1, né? São os instrumentos do Banco Central de controlar a quantidade de moeda na economia. Bem, eu sei que é a quantidade de moeda da economia que gera inflação, então eu preciso controlar, e o Banco Central controla isso. Aliás, controla diariamente, né? A gente sabe, se você entrar no site do Banco Central, você sabe exatamente qual a quantidade de dinheiro, lá naquela fórmula M é igual a o público mais o que está, desculpa, o papel, moeda e poder do público mais o que está nos bancos, tem esse cálculo diário lá no site do Banco Central. Bem, e aí eu sei que vocês já estudaram, então eu vou explorar um pouquinho vocês agora. Quais são os instrumentos do Banco Central para controlar a taxa de juros? Me falem. A quantidade de dinheiro da inflação. Quem quer falar? São 3 instrumentos. Aumento de crédito, redução da Aumento de... André, o seu áudio está bem ruim. Eu não sei se você está no fone. Aumento professor, de... eu tô no transporte público, por isso. Tá. Não, se você quiser, você já super participou aqui. Quem mais quer participar, além do André, que não está podendo, que está no transporte público? De acordo com o Joseph, que ele falou na última aula, seria o depósito compulsório, o redesconto bancário e o open market. Não, o open market. Isso mesmo. Aí, além disso, Débora, muito além de saber o que é, a gente tem que saber como funciona, não é verdade? Vocês sabem como funciona isso? Eu anotei algumas coisinhas, mas decorado não sei não. Não? Tá, por então vamos lá. Vamos entender agora, porque acho importante a gente entender isso, porque, enfim, já vi questões e é importante a gente entender como é que funciona isso, né? Então, o Banco Central tem esses 3 instrumentos. É a operação de open market, né? Open market, que são operações de compra e venda de títulos no mercado. Então, assim, por que o Banco Central, para controlar a quantidade de moeda, ele compra ou vende títulos públicos, tá? Então, a gente supõe que tem muito dinheiro na economia. Isso está gerando inflação, né? Não, tem muita moeda circulando na economia, inflação de demanda está gerando inflação. O Banco Central supõe, olha, você que está trabalhando no Comitê de Política Econômica fala, vamos fazer o que com títulos públicos? A gente compra ou a gente vende nesse caso? O que vocês acham? Vende. Tem muito dinheiro, ele quer tirar dinheiro do mercado, ele vende para poder tirar dinheiro da circulação. Exatamente, Vânia, exatamente. Foi a Vânia que falou, não lembro. Não vi. É isso mesmo. Tem muito dinheiro na economia, eu falei, eu preciso tirar o dinheiro. Olha, eu acho que a Débora está com muito dinheiro, eu vou vender uns títulos para ela. Eu dou o título na mão dela e pego o dinheiro dela. Tá? Então, essa é uma das formas de retirar dinheiro da economia, vendendo, fazendo operações de open market, tirando dinheiro da economia. Tá? E aí tem mais 2 instrumentos, que são reservas compulsórias, e aí caiu uma questão sobre isso. Considere em reservas estipuladas obrigatórias, ou a mesma coisa que reservas compulsórias, para retenção de um percentual de depósito à vista, como em caixas que devem ser recolhidos ao Banco Central. O que são as reservas compulsórias? Os bancos comerciais, eles têm que deixar em reserva um percentual. Suponha que a Vânia foi lá e depositou R$1.000 no banco. O banco é obrigado a deixar, de acordo com a reserva, você pode até buscar, não é o caso agora, a gente está em véspera de prova, né? Mas, assim, nos meus alunos, quando eu dou macro, eu sempre peço, vai lá ver quanto é que está o nível qual é a taxa de compulsório. Eles encontram, isso é variável, às vezes é 37, às vezes enfim, encontram. Suponho que seja 20. Então, dos R$1.000 que a Vânia depositou no banco, o banco precisa deixar 20%. E aí ele só vai emprestar 80%. Tá? Entenderam isso? O que é reserva compulsória? Obrigatoriamente, o Banco Central exige que os bancos retenham parte do que foi depositado neles, como uma medida de segurança. Se tem muito dinheiro na economia e está gerando pressão inflacionária, o que o Banco Central faz com essa taxa? Ele aumenta ou diminui? Aumenta a taxa de dinheiro da circulação.
Ele aumenta, Elenise, exatamente, para ter menos dinheiro em circulação. Exatamente. Por quê? Porque os bancos eles têm um poder mágico, eles têm um poder incrível que é de criar moeda. E aí a gente entra numa outra parte, a gente já vai para o terceiro instrumento, tá? Mas antes a gente tem algo a dizer sobre a criação de moeda dos bancos comerciais. O que eles fazem? Eles criam moeda, né? Como? Suponha, Lenise, que você depositou, suponha que só tem um banco, né, aqui. E aí a gente diz, o banco CDR, sei lá, o nome do banco. Aí a Lenise foi lá e depositou R$1.000 nesse banco. Aí o banco precisa, obrigatoriamente, deixar 20%, né? E aí o banco deixou 20% lá e vai conseguir emprestar R$800, não é verdade? Sim. É verdade? Sim. Meu filho está chorando aqui, desculpa, vocês estão incomodando muito? Estão... Não. Ele para. Tá. Aí suponha que a Bruna pegou lá dinheiro emprestado, foi lá no banco, Bruna, aqui, né, eu preciso de R$800. Aí ele foi lá e emprestou. Se eu quiser calcular a quantidade de dinheiro na economia, quanto é que tem agora na economia, gente? Me falem. Vai somar a parte que ficou no banco, mais a parte que emprestou para a Bruna, que está em circulação. Aí é o efeito multiplicador, não é isso, Gracinha? Isso. E quanto? Quero saber o montante. Quanto que de dinheiro tem na economia? Vai ser os 800, vai ser os 1.000 que foram depositados no banco, mais os 800 que foi para empréstimo. Exatamente, tem 1.800. Aí você fala assim, não, mas só tem 1.000. Não, tem 1.800, porque a Lenise, quanto que você tem? Eu depositei 1.000 e a Bruna pegou 800. Tem 1.000. E Bruna, quanto que você tem? No caso, 800 que eu peguei. 800. Então, se a gente for somar o dinheiro que tem na economia, tem 1.800. Esse é o poder de multiplicador, o poder multiplicador dos bancos. Eu não lembro de ter visto questão, tá, do multiplicador, mas eu acho que você tem uma questão, eu até evidenciei ela aqui, ó. Na página 41 tem a formulazinha, né? O multiplicador bancário ou dos meios de pagamento representa o quanto cada real depositado em um banco comercial amplia a quantidade de moeda na economia. Então, aqui, ó, ele vai te dar os dados. Nessa questão, ele te deu os dados. M é igual a MB. Mas o que é M? Ele já diz aqui, são os meios de pagamento. E B é a base monetária. Deu 5. O que significa isso? Significa que os bancos eles têm capacidade de multiplicar 5 vezes o valor que foi depositado. Entendeu? Então, assim, o que é isso? Significa que a Lenise depositou 1.000, você pode multiplicar isso por 5, e esse aí digamos que é o tamanho, a quantidade de dinheiro que tem na economia. Gente, tranquilo com relação a isso? Multiplicador bancário, etc. Tá? Beleza. Aí, o que a gente tem aqui? A gente tem ainda sobre políticas econômicas, tá? Aí a gente está... não, tem um terceiro instrumento. Qual é o terceiro instrumento? Quem lembra? A gente viu operações de mercado aberto, né? Open market. Taxa de redesconto, não é? A taxa de redesconto. Quem pode me explicar o que é a taxa de redesconto? É aquela que o banco precisa de liquidez e aí ele pega emprestado um pedaço disso com o Banco Central mediante uma taxa. O Banco Central quer diminuir essa liquidez, ele aumenta a taxa. Quer aumentar a liquidez e a taxa de juros, não é isso? Isso. Tá certo com relação ao Banco Central, mas ele pede emprestado não para o Banco Central, ele pede emprestado para outros bancos. É uma taxa interbancária, tá? Então, no final do dia, o Banco Central o Banco do Brasil teve muita demanda por empréstimos. E aí ele, né, suponha que ele não tenha dinheiro suficiente para emprestar, ele pode pedir emprestado para outro banco. E aí existe uma taxa que é chamada de taxa de redesconto. É exatamente essa taxa. Essa taxa é a taxa a qual um banco empresta dinheiro para o outro, e eles fazem isso com frequência.
E aí, se o Banco Central julga que tem muito dinheiro na economia, ele aumenta essa taxa para fazer com que... Por que o banco... Qual a atividade de um banco? É emprestar dinheiro, né? Então, assim, se o Banco do Brasil está pedindo dinheiro emprestado para o Bradesco, é porque ele quer emprestar mais dinheiro. Se emprestar mais dinheiro faz com que haja mais dinheiro em circulação e isso aumente a inflação, o Banco Central precisa aumentar essa taxa para fazer com que o Banco do Brasil fique desincentivado a pedir dinheiro emprestado. E fala assim, a taxa está muito alta, eu não vou pedir dinheiro emprestado. E aí faz com que tenha menos dinheiro em circulação e aí você não tem as pressões inflacionárias. Beleza, gente? Tudo bem com os 3 instrumentos de política monetária? Tá? Gente, chegando agora. Gente, eu não vou demorar não, tá? Eu tenho compromisso daqui a pouco, a gente vai fazer bem rapidinho a aula, mas eu sei que vocês estão super bem estudados. Vamos continuar. E aí, sabemos sobre políticas fiscais e política monetária. Isso aqui é exclusivamente sobre política monetária. Bem, então, eu já sei que políticas monetárias está relacionado só à quantidade de moeda, tá? E política fiscal, se eu quiser, né, são as 2 políticas econômicas principais. Política monetária, cujo objetivo é estabilizar o nível de preços, e política fiscal. Qual é a diferença entre elas? O que a política fiscal faz? Vamos chegar depois lá, né? Vamos lá. Então, olha só, vamos continuar em política monetária, que é onde a gente está. Eu coloquei aqui essa questão que já caiu umas 2, 3 vezes. Sobre política monetária, avalie as seguintes afirmações. O aumento da alíquota de imposto... Gente, imposto é política fiscal ou política monetária? Fiscal. Fiscal. Então, só aí já está errada. Só aí você fala, não, o enunciado me fala sobre política monetária. Aumento de impostos, aumento de gastos do governo, salário do pessoal, etc. e tal, é política fiscal. Então, nem preciso continuar lendo, não vou perder meu tempo, tá? 2, do ponto de vista da economia brasileira, uma redução da taxa de juros da Selic por parte do Banco Central é considerada uma política monetária expansionista, uma vez que incentiva o consumo e o investimento. O que é uma política expansionista? Agora está na hora da gente saber o que é uma política expansionista. Política expansionista é aquela que aumenta o PIB, né? Você reduzir a taxa de juros aumenta o PIB? Vocês acham que aumenta o PIB toda vez que eu reduzo a taxa de juros? Não necessariamente. Vânia? Não, sim. Sim. Por quê? Existe essa relação. É o seguinte, lembra que economia é a economia da escolha, que vocês estudaram lá na frente, tem custo de oportunidade, etc. e tal, o governo toda hora precisa fazer escolhas? Uma das escolhas que o governo faz é esse trade-off assim, muito absurdo entre aumentar a taxa de juros para controlar a inflação e crescer. Porque toda vez que você aumenta a taxa de juros, você faz com que negócios deixem de acontecer. Né? Por quê? Porque as pessoas precisam... Na economia real, eu vendo cachorro-quente. Estou indo muito bem com os meus negócios, legal, vou comprar uma segunda carrocinha. Aonde eu vou pegar dinheiro com quem? Com meu pai? Possivelmente não, eu vou ao banco. Se a taxa de juros... Então, para fazer negócio, a gente precisa do sistema financeiro. A gente precisa ir ao banco pedir dinheiro emprestado. Se a taxa de juros estiver muito alta, isso inviabiliza os negócios. Se inviabiliza os negócios, menos pessoas são empregadas. Desculpa, meu filho jogou o violão aqui no chão. Menos empregos são... dados para as pessoas, etc. E tal. João está rindo porque não é o filho dele. Mas para dizer, porque não é o violão dele, né? Ele acabei de ficar sem violão. Mas, assim, para dizer o seguinte, não é legal. Toda vez que o Banco Central aumenta a taxa de juros, não é legal para a economia. Mas a gente faz isso com frequência, como o Banco Central tem feito? Sim. Por quê? Porque controlar os preços da economia é mais importante do que crescer. Porque se você tem preços descontrolados, inflação descontrolada, você não consegue mais nada, nem crescer.
Tá? Então, a política principal econômica é você controlar os preços. Só a partir de preços estáveis que você pode fazer qualquer outro tipo de política. Então, a gente tem juros altos justamente para fazer com que os preços fiquem estáveis, mas isso é um remédio muito, muito amargo para a economia, tá? Porque a gente faz com que a economia cresça menos. Juros mais altos faz com que a economia cresça menos. Então, por que esse item está certo? Do ponto de vista da economia brasileira, uma redução da taxa de juros por parte do Banco Central é considerada uma política monetária expansionista, uma vez que incentiva o consumo e investimento. Sim, se eu estou reduzindo a taxa de juros, eu estou fazendo com que pessoas consumam, peçam mais dinheiro emprestado, façam novos investimentos, compram nova carrocinha de pipoca, ampliem suas fábricas e etc e tal. Então, isso é verdade. Gente, ficou claro isso para vocês? Ficou? Ficou, Bruna? Tá bom. 2, 3. Os principais instrumentos de política monetária utilizados pelo Banco Central são taxas de depósito compulsório, taxa de redesconto e operação de open market. Certo ou errado? Certo, foi o que a gente acabou de ver. Né? A gente acabou de ver. Esses são os principais instrumentos do Banco Central. Então, essas duas são certas. 4. Em ambientes de inflação alta e persistente, o indicativo ou esperado é que a autoridade monetária reduza a taxa de juros. Em ambientes de inflação a gente reduz a taxa de juros? Não, em ambientes de inflação a gente aumenta a taxa de juros. Então, a resposta certa é a B, 2 e 3. Tá? Então, estamos sabendo de política monetária. Caiu de novo essa questão, é exatamente a mesma questão, tá? Para dizer, essa questão cai. Não sei. Gente, eu não vi a prova, eu não sei o que vai cair, mas eu estou trabalhando com o que tem. Bem, temos outra questão aqui sobre política monetária. Aqui ele está perguntando, acerca das políticas fiscais e monetárias, o governo brasileiro julga o seguinte item. Ele começa a falar em mercado de câmbio. Mercado de câmbio, existe uma política específica que é o mercado cambial. Só aí eu já daria errado, tá? Então, assim, eu não aceitaria esse item, porque eu falo assim, não, se no enunciado ele falou de política fiscal e política monetária, a gente só está falando de taxa de juros, impostos, a gente não está entrando agora no mercado de câmbio. Veja que o livro ele separa bem esse mercado, é o último capítulo que a gente vai ver, o mercado de câmbio, então não considero, tá? 2, o governo, ao editar a medida provisória que adia a vigência da lei que reajusta os salários dos seus servidores, ele realiza uma política fiscal contracionista. O que vocês acham, gente? Ele está adiando o reajuste dos salários. Isso é uma política contracionista? Sim, porque ele diminui o dinheiro em circulação. Sim, exatamente. Porque uma política fiscal expansionista, ela aumenta o PIB. A gente tem que lembrar disso. E uma contracionista, ela reduz o PIB. De acordo com a política keynesiana que vocês viram na primeira etapa do curso, quando o governo gasta mais ou coloca mais dinheiro na economia, o PIB se expande, não é verdade? Para quem acredita nisso? Né? Então, é isso. Significa que se eu estou adiando os salários das pessoas, eu estou colocando menos dinheiro na economia. E aí, isso é uma política que é contracionista, tá verdade? Ele não está fazendo expansão, ele está deixando de gastar dinheiro. Bem, a redução da alíquota de depósitos obrigatórios sobre os recursos captados por meio de depósitos à vista é um exemplo de política expansionista. Eu estou reduzindo a alíquota de depósitos obrigatórios, reduzir lá, né? Se eu reduzir, isso é uma política expansionista ou contracionista? Se eu estou reduzindo a taxa do depósito bancário obrigatório... É uma taxa de juros, eu estou reduzindo uma taxa de juros. Expansionista. Vai poder emprestar mais. Toda vez que eu reduzo a taxa de juros, eu incentivo a economia real, é bom para quem está investindo, para quem está comprando título, para quem está no mercado financeiro. Mas para a economia real, né, que é o que interessa, onde tem as pessoas trabalhando, o PIB, eu estou fazendo uma política contracionista. Gente, vocês estão bem com essas informações? Calma aí, Iraci, eu fiquei um pouco confusa. No caso, Fiquei confuso também.
Porque, tipo assim, a expansionista é quando aumenta o PIB, e no caso é contracionista quando reduz o PIB. Mas quando fala referente à taxa, a taxa de juros, né? Quando aumenta reduz a taxa de juros, ela torna-se expansionista? Eu fiquei um pouco confusa. É o seguinte, são duas coisas diferentes. Na política fiscal, em ambas, se eu faço uma política fiscal, bota para carregar, filho, por favor, bota para carregar. Em ambas, se eu faço uma política fiscal expansionista, eu estou aumentando o PIB, tá? Só que o movimento é inverso, né? À toa que eu não sei se vocês viram, tem um gráfico que mostra os dois. Né, a oferta de moeda e outra são opostos, eles se cruzam. Por quê? E está lá em função da taxa de juros. Por quê? Porque se eu aumento a taxa de juros, né, você entendeu a primeira parte de política fiscal, né? Se eu aumento os gastos, eu estou fazendo uma política expansionista, certo? Essa parte você entendeu da política fiscal? Estou aumentando os impostos, enfim, tudo isso. Agora, se eu estou aumentando a taxa de juros, eu estou fazendo uma política fiscal contracionista. Mas por quê? Porque eu tem um au-au latindo aí. Porque eu estou reduzindo a capacidade da economia de novos investimentos. Tá? Porque para eu investir, eu preciso de uma taxa de juros baixa. E investir faz com que você cresça, faz com que a economia cresça. Suponha, quero agora o que você quiser ser. Eu quero ser Uber, vou comprar um carro. Você tem dinheiro para comprar um carro à vista? Possivelmente não, você vai financiar. Se a taxa de juros estiver baixa, você vai financiar. E aí você vai comprar, você vai lá rodar e você vai aumentar o PIB. Isso é uma política monetária expansionista. Por quê? Porque você está incentivando mais dinheiro, mais emprego, mais renda na economia. Se a taxa de juros estiver muito alta, se ele aumentar a taxa de juros, você não vai pedir um empréstimo. Logo, negócios não serão feitos na economia. Entende, Bruna? Entendi agora. Entendi. Eu entendi também, eu só tinha ficado com dúvida, porque no final da resolução da questão você tinha dito que reduzir a taxa de juros era contracionista. Aí eu fiquei com dúvida. Desculpa, o Lucas, eu me perco, estou doida às vezes, né? Você confunde, é muita informação. Que bom que vocês estão. Na questão anterior você tinha dito que era expansionista e na seguinte você sem querer disse que era contracionista. Aí eu Gente, me corrijam, por favor, porque eu fico olhando, mudando de tela para ver vocês, e aí eu leio uma coisa e falo outra, tenho dislexia, essas coisas todas, tá bom? Perfeito. Então, Lucas, fica atento aí aos meus próximos erros, tá bom? Vamos seguir? E aí? Tem essa daqui que vocês vão responder também. Será que está certo? Durante uma reunião ministerial foi discutido possíveis cenários para a economia brasileira. Após horas de reunião, ficou decidido encaminhar ao Congresso Nacional um programa de desoneração de impostos. Essa medida é uma política fiscal, o quê? O que vocês acham? Desonerar impostos. Diminuir o imposto, expande. É política fiscal expansionista. Todo mundo está de acordo com a Lenise? Sim. Beleza, o amigo já tinha marcado ali. Então, assim, para dizer que vocês entenderam o que é política fiscal contracionista, política monetária contracionista, isso é certeza de cair na prova, pelo menos uma questão, porque todas as provas que eu vi, AP2 e AP3, sempre cai algum tipo de questão envolvendo política monetária. E são questões teóricas. Então, tem que entender essa discussão que a gente está fazendo, ela é importante, porque as questões são teóricas, não tem cálculo nesse tipo de questão. Entendeu? Assim, naquela questão 5 lá, no caso, né, que eu acabei falando que fiquei confusa no final, a terceira, então, no caso, é verdadeira, né? A terceira é verdadeira. Sim, então, a primeira é falsa, a segunda e a terceira é verdadeira, correto? Exato. O amigo aqui marcou errado, tá, gente? Não, é por isso que eu fiquei... Eu olhei... Por isso aqui, ó, a resposta certa é a resposta D, tá? Tá bom, obrigada. Por isso que eu não gosto de mandar material assim. Porque você não compartilha material. Gente, é tão complicado compartilhar material. Por quê? Porque esse tipo de coisa, e o aluno olha, aí confunde, entendeu? Não tem problema nenhum em compartilhar qualquer material. Acho que o conhecimento tem que ser... Mas, assim, às vezes, os alunos, eles fazem
confusão, porque está lá escrito uma coisa, aí depois ele enxerga outra, ele enxergou que o gabarito estava lá em cima, enfim, mas para dizer. Aí, que mais? Eu acho que com relação a isso, a gente está bem, tá? E aí, na verdade, eu parei de preparar a aula aqui, tá? Então, a gente só vou comentar alguns outros tópicos, mas eu acho que vocês estão super bem. Tem um outro tópico que é sobre inflação. E aí, caiu em economia, gente, tudo em economia é real e nominal. Tudo a gente tem, economia real, economia nominal, etc. E tal. Então, essa questãozinha aqui que ele cobrou 5, vocês estão vendo? A 5 aqui? Sim. O amigo já até marcou aqui, tá? Supõe uma situação em que a taxa de juros real é 0. Né? Assinale a alternativa correta. Bem, se a taxa de juros reais... Eu só precisava lembrar dessa formulazinha aqui, uma formulazinha mágica. O que é isso? R é a taxa de juros real, que ele está me dizendo que é 0. Se eu coloco R igual a 0, eu vou igualar o quê? A taxa nominal à inflação. Então, a taxa de juros é idêntica, a taxa de juros é idêntica à inflação. Entenderam? Eu só precisava lembrar dessa fórmula aqui para resolver essa questão. E essa fórmula está lá no livro de vocês. Página não lembro, mas está lá. E aí, eu sabendo disso, vou com essa formulazinha, onde taxa de juros real é igual a taxa de juros nominal menos inflação. Vou com essa formulazinha, se cair alguma coisa numérica, eu pego e faço. Beleza, pessoal? Vocês estão aí? Estão, né? Tá. Tô sim. Você está na página 94, Iraci? Isso aí, dei uma lidinha lá, tá? Então, tem outras questões sobre inflação lá e tal, mas eu vi que essa prova que foi compartilhada ali, eu não cheguei a resolver todas as provas, eu fui pegando as questões de acordo com a ordem das aulas. Agora seria inflação que eu não cheguei a pegar. Mas tem lá, a primeira questão é sobre inflação. Gente, é de boa, o amigo resolveu, é só lá, entendi, preço final igual ao preço inicial, mas... Tranquilo, as formulazinhas de real e nominal, eu acho que vocês não terão problema. Siga lá a resolução do amigo, que está de boa. Quero falar com vocês mais 2 pontos. Se vocês tiverem dúvida, depois a gente volta nisso. Mas pega a solução do amigo, eu acho que está super de boa. Eu quero falar com vocês sobre mais 2 pontinhos, que é o seguinte. Comércio exterior, aqui já é para P3. Isso aqui foi da aula que eu fiz... para a P3 do ano passado. Então, isso já é matéria da P1, nem conta mais. Eu estou falando, eu não consegui terminar de preparar essa aulinha. O que a gente vai fazer agora? Tem uma questão que é sobre balanço de pagamentos, que é sobre o capítulo... Deixa eu ver aqui. Tá, não está aqui. Agora eu vou voltar para a aula. O que a gente tem aqui nesta aula aqui sobre comércio exterior? O que eu preciso saber sobre a aula 12? Relações internacionais e balanço de pagamentos. Vocês sabem o que é balanço de pagamentos? Alguém pode me falar o que é balanço de pagamento? Registro das transações. Registro das transações de um país em resto do mundo, né? Mas o movimento, as transações, o movimento... Isso, eu estou buscando aqui a estrutura da balança. Vocês estão me falando da estrutura do balanço de pagamentos, né? Que são várias continhas. Na verdade, são 2 contas e depois eu sintetizo elas. Mas olha só, o que eu queria dizer para vocês é que um balanço de pagamento é onde o Banco Central, e é o Banco Central que faz, quando eu dou aula de macro, eu peço para os alunos entrarem, avaliarem um balanço de pagamento. Vocês de contábeis, né, que gostam de balanço, podiam também fazer isso. Mas o que a gente faz aqui? O que é um balanço de pagamentos? A gente comercializa com o resto do mundo, a gente faz várias trocas, né? E toda troca que a gente faz com o resto do mundo, a gente registra ali nesse balanço. Comprei tanto trigo da Argentina, tanta tonelada. Está lá registrado. Fui viajar, fui de férias para os Estados Unidos, gastei dólares lá. Qualquer transação de pessoa física, pessoa jurídica, investir no exterior, tudo está registrado. A gente tem balanço trimestral
E tem balanço anual, e a gente vê se o Brasil ele mandou mais dinheiro para o exterior, mandou menos. O que eu vi cair, né, na prova, inclusive nessa última prova, na P2. Cadê? Ele tem uma questão aqui, ó, quer ver? Ó. Aqui, essa 6 aqui, vocês estão vendo essa 6 aqui? É sobre estrutura de pagamento. Então, o que eu preciso saber? Eu preciso entender que o balanço de pagamento ele tem uma estrutura. Qual é a estrutura? É a conta 1, que é a balança comercial, e os alunos confundem muito isso, porque eles acham que balança de pagamento é só balança comercial. Balança comercial é só uma continha da balança de pagamento, que é exportações menos importação. Então, o Banco Central ele começa por essa conta. Quanto que a gente exportou? X. Quanto que a gente importou? Y. Fiz essa continha, diminuí, tenho o resultado do balanço comercial. Depois eu tenho... É só de bens tangíveis, bens que eu posso pegar. Depois tem a balança de serviço. Transporte, aluguei, seguros, né? Foi um barco do Brasil para cá. Eu contratei o seguro foi nacional ou eu contratei o seguro? Tudo isso entra na balança de serviço. Fiz algum tipo de serviço, algum tipo de consultoria. Entra no balanço. Se eu fiz relação com o exterior, está tudo registrado aqui. E tem o item 3, que é o que caiu na prova, transações unilaterais. O que são transações unilaterais? Todas as duas contas anteriores que eu disse para vocês têm contrapartida, não é verdade? Tem contrapartida. Eu comprei trigo da Argentina, eu paguei a Argentina me deu trigo. Foi uma contrapartida, não é verdade? Eu paguei pelo frete, enfim, sempre tem uma contrapartida. Aí, em transações unilaterais, é quando não tem contrapartida. Meu filho, para... Só um instantinho, gente. Calma aí, gente. Só um instantinho, deixa eu dar Eu vou sair daqui, só um instantinho. Para com isso. Aí, as transações unilaterais é quando... vamos fazer a questão, para a gente ver aqui. Vamos fazer a questão. É o seguinte, não é essa, não. Cadê? Essa daqui, né? Olha aí. As transações realizadas entre os residentes do resto do mundo, contabilizados como entrada e saída de recursos, valores expressos em uma moeda, sem qualquer contrapartida, são o quê? São exatamente as transferências unilaterais. Não tem contrapartida. Mas o que é isso? Isso é muito comum quando um país faz uma doação para o outro. Eu entrei aqui para... Teve uma catástrofe humanitária, aí a Alemanha doou muita água, isso é muito comum em países, né, que tem catástrofe, doou muito serviço de médicos e não cobrou nada, foi uma doação, não tem como, o outro país não precisa, mas você precisa registrar esse lançamento num balanço de pagamento. Então, quando não tem contrapartida, né, são as transações unilaterais. Beleza, gente? Vocês estão bem com isso? Então, show. Tá. Então, aí vamos continuar aqui na estrutura, só se cair outra coisa para vocês saberem da estrutura. Aí o resultado de conta corrente, de transações de conta corrente, eu somo 1, 2 e 3, né? Que é a balança de serviço, a balança comercial 1, balança de serviço e transações unilaterais. E aí eu tenho o resultado, saldo de balanço de transações correntes. Depois, eu começo as contas onde envolve movimentos de capitais. Então, empréstimo, financiamento, amortização, investimento, etc. e tal. Tudo isso, a empresa está aqui dentro. Teoricamente, ela lucrou. Ela vai enviar o lucro? Não, ela reinvestiu. Se ela reinvestiu, entra aqui, reinvestimento. Isso tudo diz respeito a empresas nacionais do Brasil lá fora e a empresas estrangeiras aqui dentro, porque é uma troca. Vocês entenderam o princípio de balanço de pagamento, gente? Entenderam? Beleza, eu acho que sim, né? Então é isso. Eu acho assim, caiu essa questão aqui e vocês é bom entender que o balanço de pagamento é isso. Aí tem uma conta aqui chamada erros e omissões, que é uma conta estimada pelo Banco Central, porque tem muito comércio de fronteira, e aí você não contabiliza, né? Sem nota fiscal, tem coisa ilegal que entra nas nossas fronteiras, né? Ali com o Paraguai, tem uma festa, etc. E tal. Então você pega e estima quanto que eu acho, baseado em cálculos, obviamente, quanto que foi erros e omissões, coisa que eu não consigo provar, como se fosse uma economia informal com o resto do mundo.
Coloco ali. E aí eu tenho o saldo do balanço de pagamento, tá? E aí depois eu tenho, como vocês sabem que tem que dar zerado, eu tenho preciso de uma variação de reservas. Ah, suponha que o saldo, eu somei tudo isso aqui e deu menos 50. Eu preciso ir lá nas minhas reservas e pegar 50, tá? Para zerar o balanço. Para isso que o governo tem reservas em moeda estrangeira, reservas internacionais, justamente para fazer esse tipo de relação com o resto do mundo. Oi, meu amor. Gente, meus filhos estão muito impacientes, cara. A gente vai terminar, tá? Eu nem vou fazer outro link, não. A gente vai terminar. Uma dúvida, Iraci. Então, Oi? essa é só uma dúvida. Então, Claro. Isso aí que você falou são os capitais compensatórios, né? Para poder zerar o balanço, não é isso? Sim, olha aqui, tem aqui escrito, tá? Na verdade, está escrito aqui, ó. Movimentos capitais compensatórios. Exatamente. Você vai fazer o quê? A variação nas reservas. Depois que você fechou, você fecha o balanço aqui no 8. Eu tenho saldo do balanço de pagamento, está aqui. Tá? Eu tenho saldo. Mas eu preciso que ele seja 0. E aí eu vou fazer o movimento dos capitais compensatórios, mexendo nas minhas reservas internacionais. Entendeu, Lenise? Sim, obrigada. Nada. Agora a gente tem um capítulo... Diga, querida. Eu tenho uma dúvida que eu estudei, não entendi muito bem, pedi para a senhora me explicar. Quando o resultado do balanço de pagamentos dá menos do que as reservas, tem que decretar moratória se não conseguir o dinheiro no FMI. Agora, quando sobra, por exemplo, tem 5 bilhões, sei lá, de reservas internacionais e deu 10 no balanço. Aí cobre aqueles 5 e aumenta para mais 5 o valor das reservas. O número de reservas. É muito importante. Mas não seria os 5 que tem mais os 10. Eu vou cobrir os 5 e vou aumentar só mais 5. Isso aí. Tá? Beleza. Mas isso de moratória está fora de cogitação, tá, Vânia? Não pode, não. Não. É só teórico. Deus me livre. Já pensou, gente, decretar moratória, gente? Vocês já pensaram nisso? Não, né? Os deputados emprestam, eles têm muito. Não, então, são questões teóricas. Eu acho que esse nível não tem cobrado de balanço de pagamento, não. O que eu vejo é que ele cobrou um pouco da estrutura, tal, de balanço de pagamento, etc. Tal. Enfim, é isso. Vamos falar rapidinho Mas sobre... Mas é interessante. Oi? Vamos falar um pouquinho sobre política cambial? É o seguinte... política cambial, vocês estão acompanhando o câmbio, gente? Vocês viram que o câmbio chegou a 6 e tanto? 6 e pouco, né? Esses dias? Eu acho que não chegou, não. Eu acho que o máximo foi 7,83. Aquilo era um erro na plataforma. Chegou a 5,86, aí apareceu que tinha chegado a 6,19, mas era um erro na plataforma. Acho que o máximo foi 5,83. Sério? Era um erro no Google. Na Bloomberg foi o erro da plataforma do Banco Central? Foi do Google, na verdade. Eu acho que era da plataforma do Google. Eu vi isso aí também. Eles tiraram do ar porque estava errado. Verdade. Tá, porque eu vi no Google, verdade. E na Bloomberg não estava dando, isso mesmo. Exatamente, porque, exemplo, no meu banco estava dizendo que a moeda estava um valor e na plataforma estava dizendo que estava outro. E, tipo assim, era um momento de qualquer forma, Lucas, venda e não o pessoal vendeu. 5,8 não é pouco. Sim, com certeza é muita coisa. É muita coisa. Então, assim, a gente está com uma baita moeda desvalorizada, tá? E aí, mas qual o nosso regime cambial? Por que a moeda desvaloriza? Quem não entende o que é taxa de câmbio? Todo mundo entende o que é taxa de câmbio? Vamos lá, muito rapidinho. A taxa de câmbio é uma caixinha de fósforo. Suponha que o Brasil seja uma caixinha de fósforo e lá tenha R$100. E aí, se eu coloco $100, a taxa de câmbio é 1, porque é a relação entre uma moeda e outra, né? Se eu tirar $50, eu vou ter R$2 para cada dólar, não é verdade? Não é verdade? Vai aumentar a relação de 2, não é verdade? Vocês estão acompanhando, gente?
tá? É isso, significa que o dinheiro está saindo da economia brasileira, os dólares estão indo embora e você tem muito mais real. Para ter $1, você precisa de cada vez mais real, tá? Então, tem várias perguntas que a gente pode fazer. Primeira é, por que os dólares vão embora da economia? Responde, Lucas. Por causa da... São normalmente vários no nosso... fatores, mas os são- dois principais. É quando o país não é confiante em ser investido, né? Por causa da... Normalmente, Inflação. inflação e política, eu acho que acredito que seja. Quando A taxa, também não o principal A fator, taxa de juros a baixa. taxa de juros no resto do mundo. Como o mundo inteiro está sofrendo a política, até, né, teve as eleições nos Estados Unidos, etc. Sim. e tal, tem essa questão de instabilidade política e a taxa de juros. Os dólares, eles vêm em busca de rentabilidade. Então, se aumentar a taxa de juros no resto do mundo, eles vão embora em busca de rentabilidade. Então, essas são as duas questões, os dois motivos principais, tá? E instabilidade política também, óbvio, né? Então, assim, beleza. Aí, agora, é o que diz o nosso capítulo. Regimes de câmbio. Gente, tem um regime de câmbio fixo que quase ninguém utiliza mais, né? Nem sei se a economia utiliza regime de câmbio fixo. Que é, você fixa, suponha lá naquela caixinha que eu falei para vocês, a gente tem R$100. Eu preciso que tenha $100 ali. Eles vão embora? Vão, mas aí eu pego da minha reserva em dólares e coloco mais na economia para sempre manter a taxa 1. A gente fez isso, não sei se vocês sabem a história da economia brasileira, mas a gente fez isso no Plano Real. Tá? Então, quando a gente lançou o Plano Real, vocês não eram nem nascidos, a gente tinha que manter o câmbio valorizado. Tá? O câmbio chegou, eu era assim, tá? A gente tinha que manter o câmbio valorizado. E aí a gente já tem uma pista, tá? E ficou até 1999, assim, valorizado. O Banco Central gastando reservas. A gente tinha... Aí, Vânia, a importância de ter reservas internacionais, tá? Teve muito... É caro você manter um câmbio fixo quando você tem uma economia que tende a ter uma moeda desvalorizada como a nossa, tá? Mas por que o Banco Central fazia isso? Por que a gente tinha câmbio fixo, gente? Qual era o principal motivo? Controlar a inflação, né? Exatamente. O câmbio, e aí é uma das minhas críticas como economista, porque a gente tem um câmbio tão... Eu não sou contra nenhum mercado livre, eu acho que o mercado tem que ser livre, inclusive mercado cambial, que é o nosso caso, né? O mercado é flutuante, é flexível, que é o nosso... Mas o que acontece? Uma taxa de câmbio muito desvalorizada, ele só contribui para muita inflação. Por quê? Porque aqui fora vai ficar... quem produz aqui vai querer vender lá fora, porque vai ganhar muito mais, você vai ganhar em dólares, né? Se o dólar está 6 e eu vendo soja, eu vou querer vender tudo lá para fora, não vai sobrar nada aqui. Então, por questão de oferta e demanda, sobram menos produtos internamente e a gente vai ter inflação. E se a gente importa, vai ficar muito mais caro a gente comprar. Então, assim, tem menos competição. As empresas brasileiras, elas nem conseguem competir com as internacionais. E aí elas conseguem aumentar o preço, elas começam a ficar com poder de mercado aqui dentro, porque elas não têm mais competidoras internacionais. E aí acontece que você faz com que a inflação aumente. Então, não é bom para a inflação você ter um câmbio desvalorizado, é bom para a balança comercial, para exportar, mas não é bom, tá? Então, aí tem uma questão sobre taxa de câmbio, não tem, gente? Eu não lembro, mas acho que tem. Tem uma questão de taxa de câmbio aqui, ó. O que ele diz aqui, gente? Entre as desvantagens de uma excessiva desvalorização, que é o caso agora, digamos, da taxa de câmbio, podemos assinar a redução de tarifas comerciais. Vocês acham que é isso? Não. Não. A facilidade de comprar produto no exterior? Também não. Não. Não, muito pelo contrário, está mais caro. A ausência de previsibilidade para os agentes econômicos em relação às suas transações com outros países? Sim. Talvez. O gabarito é esse, no seguinte sentido. Eu
pedir. A questão, a gente já volta para C, mas olha só, ele diz: maior nível de gastos do governo. O governo gasta mais quando o câmbio é flexível? Não é a resposta, mas depende, se você for analisar os gastos. Se for um governo extremamente dependente do comércio internacional. O Brasil em si, não. No Brasil em si, não, exceto para alguns setores, para a indústria farmacêutica, por exemplo, que a gente, né, os insumos da indústria farmacêutica, a gente importa quase 90%. Então, assim, para dizer, dependendo de alguns setores, sim, outros não. Então, assim, é uma questão meio duvidosa, mas assim, o gabarito mesmo, a gente ficaria ali com a ausência de previsibilidade no seguinte sentido. Por que a gente marca essa questão? Porque o câmbio é flexível. Ele está falando o seguinte, ó. E aí você fala assim: olha, o câmbio está muito desvalorizado. Será que eu posso fazer uma em relação às suas transações com outros países? Enfim, fica mais difícil você comercializar, fica mais difícil você trocar, você entender, será que o câmbio vai valorizar, vai desvalorizar? Vocês entendem, gente? Vocês entenderam isso de câmbio flutuante, câmbio fixo? Nessa questão aqui, Iraci, a minha interpretação foi de que se eu tenho uma excessiva desvalorização da taxa de câmbio, eu não sei exatamente qual vai ser o percentual de variação. Isso me traz uma imprevisibilidade. Eu não consigo dizer no mês que vem, daqui a 2 meses, como é que vai estar essa relação. E isso dificulta eu fazer negociações com outros países sem saber efetivamente quanto que vai ser meu gasto, né? Exatamente. E tem que a excessiva desvalorização mexe com a sua inflação também. E se você mexe com a sua inflação, você acaba mexendo com qualquer previsão, qualquer como é que é? Planejamento que você tenha feito. Entendeu, gente? Sim, sim. Tá? Então, assim, gente, a chamadinha está acabando, os meus filhos estão me pressionando aqui. Eu acho que, se vocês tiverem qualquer dúvida, eu acho que faltou um pouco da inflação, mas eu acho que a inflação está tranquila, porque vocês já aprendem isso em outras matérias, não é verdade? Deflacionar, esse tipo de coisa, não aprendem? E o amigo já fez o gabarito lá, o gabarito está de boa. Vocês entendem? Qualquer coisa, vocês me mandem no grupo ali. Tá combinado? Tá? Eu vou dar uma saidinha, mas no final do dia eu dou uma olhadinha lá no grupo, tá bom? Boa prova, espero que vocês tenham ajudado. E se alguém for fazer a P3, eu estou super disposta a dar outra aula aí para quem vai fazer a P3, tá bom, gente? Boa prova. Depois me contem lá no grupo como é que foi, etc. Tá? Eu acho que vai dar bom, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.